Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, Dr. Roberto Duque Estrada. Tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por ele. Estamos aqui em São Januário, vamos abordar alguns temas importantes que o torcedor gosta. Antes dessa decisão que vai ser Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians. E nós vamos falar de SAF, vamos falar de São Januário, vamos falar de política, porque já tivemos eleição. Tá tudo bem, doutor Roberto? Tudo ótimo, Wellington. Aí, apreensivo aí com esse jogo de hoje, importantíssimo aí para o nosso futuro aí no campeonato, né? E vamos com tudo aí para cima do Corinthians essa noite. É isso aí. E a gente vai dar uma pincelada no jogo também. Dimitri Payet pode ser o titular no jogo de hoje. Mas antes peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, peço para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha, o like, que é importantíssimo para que o YouTube, né, entenda que o nosso conteúdo é legal. Tá bom? Depois da vinheta, roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Chega pra lá um pouquinho, doutor Roberto Duque Estrada. Peguei o moço aqui. O senhor tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus, Wellington. Devo botar a mão nesse coração. Tá batendo? Tá batendo, tá ansioso aqui, né? Essa coisa aqui, esse pré-jogo é sempre uma ansiedade bem grande aí, né? Mas foi um achado, Ramon Dias. Vários jogadores mais experientes que incorporaram. Eu acho que o Ramon foi talvez a grande contratação, né? Eu acho que o Ramon tem sido, desde quando ele coloca que o Vasco não vai barrar, essa frase aí marcou profundamente a gente, e a posição que ele sempre coloca nas falas dele são muito importantes. A fala dele depois do jogo com o América Mineiro, acho que ela foi fundamental, mostrando que ele não estava satisfeito, o resultado foi satisfatório, mas a postura do time não foi satisfatória, e eu acho que isso calou fundo aí no Vascaíno. O Vascaíno está com o Ramon, o Vascaíno está com o time, e o time tem se portado muito bem, né? E outra coisa que me surpreendeu, assim, Wellington, assim, quando ele fala que ele pegou o time com 9 pontos, aquilo caramba, e realmente isso é verdade, impressionante. Quer dizer, era muito pouco ponto. Cara, era nada. Era nada, era ridículo. Era ridículo. Ridículo. Sinceramente, ridículo. Você com 9 pontos em 18 partidas, era ridículo para um time da grandeza do Vasco da Gama, não é? É verdade. E outra coisa que quando você pergunta, Ramon, você fez isso, você fez aquilo, ele, não, são os jogadores e a torcida, a força de São Januário. São Januário com o torcedor, e hoje, de novo, ele tem que jogar junto. Hoje, ele, como diz o Gerson Canhotinho de Ouro, que você admira tanto, hoje o torcedor do Vasco tem que vir hoje de trava alta e de caneleira. Não, sem dúvida. Mas, Wellington, a gente viu ano passado, na nossa ascensão, que São Januário fez a diferença. Sim. Né? São Januário tem feito a diferença nas campanhas do Vasco, né? E aqui não é diferente. Tanto que uma das grandes dificuldades que a gente teve na pontuação do campeonato foi o período que São Januário ficou covardemente fechado. Né? A sua expressão é perfeita, covardemente. Covardemente fechado, entendeu? Então eu acho que assim, uma vez reaberto São Januário, foi uma luta muito grande, nossa, que dessa diretoria, o Carlos Roberto Osório, o presidente Salgado, eu, todo mundo, juntos com a SAF, que foi uma luta muito, muito intensa para a gente conseguir isso, da comunidade aqui da Barreira, como a gente conseguiu, né? E você vê hoje aqui, o reconhecimento facial, ordeiramente, a festa na Barreira, o que a gente tem tido aqui em São Januário, né? O comportamento da torcida, sem dúvida nenhuma a gente tem tido uma história de sucesso aqui, incrível nesses jogos. Então eu estou confiante, o jogo com o América foi duríssimo, né? Lá e aqui. Lá e aqui. Não, e o América tem feito, né? Jogos muito difíceis com os adversários. A posição do América na tabela não condiz com a dificuldade que ele coloca em campo para os seus adversários. Você sabe que eu faço a Rádio Itatiaia, amanhã, por exemplo, estou no Maracanã para fazer Flamengo e Galo, domingo tem que fazer Cruzeiro e Botafogo. O elenco do América é melhor do que o elenco do Cruzeiro. Não, se você pegar, por exemplo, o América empatou com o Atlético Mineiro, foi 1-1, né? Foi um jogo duríssimo lá que eles tiveram, então não é assim, não me espanta, perdão, a posição deles no campeonato, né? Na tabela.
Agora, hoje é um jogo dificílimo. O Corinthians é o Corinthians, né? Isso me surpreendeu muito o resultado do Corinthians com o Bahia. Né? Aquele 5-1 que realmente foi... Agora, tem coisa que acontece no futebol. Quer dizer, o Bahia meteu 3-0 logo no começo do primeiro tempo. E com aquilo, 28 com do primeiro. e aquilo aí esculhamba qualquer jogo, né? A gente sabe como é que é isso, né? E aí você fica naquela, eu saio para empatar, eu seguro para não ser goleado. Agora, realmente, o que é fundamental hoje é jogar muito concentrado e jogar para ganhar. Né? A gente tem que ganhar esse jogo, é fundamental. Hoje se tornou fundamental, principalmente depois do resultado do Cruzeiro ontem. Eu vi aquele jogo, quase todo vascaíno viu aquele jogo e realmente foi uma ducha de água fria. O Goiás foi todo para frente no final do jogo e tomou aquele gol no contra-ataque no finalzinho. Aquele 1-0 foi realmente muito ruim para a gente, mas eu acho que eu tenho confiança hoje no time. O Vasco está muito focado. E nós vamos fazer um bom resultado hoje aqui, eu tenho certeza. E o mais importante de dizer para os vascaínos que o Vasco só depende do Vasco, ele não depende do time A, do time B, combinação de resultado. Não, ele ganhar o jogo de hoje, ele vai a 45 e praticamente define a vida dele. A gente não tem que torcer para ninguém, né? A gente não tem que ficar torcendo para ninguém, a gente tem que fazer os nossos resultados. Fazer o seu dever de casa. Exatamente. Doutor Roberto Duque Estrada, São Januário, a gente tem um vídeo aqui com o Carlos Roberto Osório, mostrando o projeto do Sérgio Dias, mostrando como vai ficar. Inclusive, a gente está aqui na social, essa parte fica, porque essa parte é tombada, né? E o restante do estádio vai para o chão, porque vai nascer um novo São Januário. O potencial construtivo está na Câmara e o senhor tem boas notícias, está caminhando por lá. Eu acho assim, esse é um projeto que começa, né, na gestão do presidente Alexandre Campelo, quer dizer, a primeira versão do projeto Sérgio. A torcida está animada aqui fora, temos que deixar ela soltar os fogos todos aqui, que isso é fundamental. Mas assim, o projeto do Sérgio Dias começa, uma primeira versão, né, na gestão do presidente Campelo, a gente dá sequência a isso com uma grande remodelação, né, uma reformulação dele. Estamos agora, conseguimos viabilizar a questão do potencial construtivo, vamos ter um levantamento de recursos substancial, né? Isso é fundamental porque é patrimônio do Vasco, isso não tem nada a ver com SAF, é Vasco, é Clube de Regatas Vasco da Gama, é patrimônio da nossa associação. É bom explicar isso, porque tem gente que acha que a SAF ficou com São Januário. Não, isso desde o início. Ela paga um aluguel. A SAF paga um aluguel e esse aluguel, uma vez tendo um novo estádio, vai ser totalmente repactuado. Agora a SAF está parceira nesse projeto, ela vai, obviamente, tem todo o interesse em que, até porque as pessoas esquecem que a SAF, o Vasco é sócio da SAF, o Vasco tem 30% da SAF, né? Esse aluguel que a SAF paga para o Vasco é bom para a SAF, tem que ser bom para o Vasco. Então o que a gente tem aqui é até o aproveitamento todo dessa estrutura da fachada e até essas pilastras aqui, a ideia é fazer os camarotes, então essas pilastras sempre atrapalharam a visão, elas vão deixar de atrapalhar a visão e vão ser os fundos, né, na verdade, de camarotes. Aqui vai ter toda a parte, né, social e o que você falou que vai demolir, porque a gente vai ter um estádio mais, quer dizer, a curva deixa de existir, vai ter um estádio mais quadrado, né? Com uma área mais popular de mais de 30 mil pessoas. Então a gente tem uma vocação popular São Januário, então esse estádio, o projeto dá por quase 48 mil pessoas e a gente vai ter mais de 32 mil assentos, lugares populares. Então isso é a nossa vocação, mostrando São Januário um estádio do povo, um estádio próximo da sua comunidade, um estádio para o vascaíno. A gente está bastante satisfeito com isso. Agora, é um projeto do clube, então isso aqui, independentemente de qualquer gestão, a continuidade será. Não sei se vai concluir no Pedrinho, se vai ser o próximo presidente, mas eu acho que qualquer presidente do Vasco tem que ter o compromisso de tocar o projeto, porque esse projeto, as pessoas têm que entender o seguinte, está na Câmara, tem que ser esse projeto do Sérgio Dias. É claro que eu posso fazer uma modificaçãozinha aqui, uma modificaçãozinha ali, tudo bem. Puxadinho. Não. Você tudo pode ser melhorado, Wellington. Você agora não é para dizer assim, não quero mais esse, quero um outro. Aí não, aí anda tudo para trás e acabou. Né? O que está aprovado, o que foi estudado, o que foi feito, foi um processo longo, tem que ser naquela forma. E aquilo é que garante o levantamento do potencial construtivo, são 500 milhões de reais, e com esses 500 milhões de reais se constrói não só
uma reformulação do estádio, mas também, isso é muito importante deixar, do novo parque aquático, quadras esportivas, quer dizer, isso faz... Salões de festa, ginásios, quer dizer, é o complexo... Restaurantes no plural. Restaurantes no plural, torres com a área, com o museu, com o espaço experiência, com salões de festas, quer dizer... Você está esquecendo uma coisa que o americano adora, no parque, no business. Estacionamento, né? 1.440 vagas. Quer dizer, o que a gente tem aqui, na verdade, é um novo complexo de São Januário para o nosso sócio, né? Isso eu acho que também é muito importante, porque vai incentivar a termos mais sócios para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é fundamental para a sobrevivência do clube enquanto tal, né? A gente precisa de ter sempre gente se associando ao Vasco, isso é muito importante. E mais, hoje coloca o ingresso à venda, tem jogo, esse jogo do Corinthians não chegou a 2 horas. Não, é ridículo, porque a gente consegue vender 20 mil ingressos, né? Se tanto, né? É isso, quer dizer, você vender mais que duplicar isso é fundamental, né? É fundamental. O Pedrinho está fazendo a transição, já tomou conhecimento desse projeto aí, já conversou com o prefeito, o Eduardo Paes, a transição está indo bem? A transição é tranquilíssima, quer dizer, o presidente Jorge Salgado determinou, a gente formou uma equipe de transição, já houve reunião com a alta cúpula da 777, da qual nós todos participamos, já houve a determinação da formação de pessoas de contato, porque a transição ela envolve as relações do clube, quer dizer, eu tenho esportes olímpicos, eu vou ter pessoas para estar conversando na transição de esportes olímpicos, responsabilidade social, eu tenho a escola, não podem esquecer que eu tenho uma série de responsabilidades aqui do Vasco que tem que ser seguidas, tem a parte do jurídico, também vamos estar tratando, as partes das relações com a SAF, também tem toda essa... Então a transição ela envolve uma série de áreas e departamentos que vão estar falando com as pessoas focais que o grupo da Sempre Vasco, né, o grupo vencedor, está indicando as pessoas e nós estamos conversando. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, o Vasco é um só, o clube é um só. Então essa transição ela é muito suave, muito tranquila, porque a gente está passando todas as informações. Ao contrário do que já aconteceu no passado, em que a gente chegou aqui e viu papéis sendo queimados e o passado sendo enterrado porque não queria se dar nenhuma informação, aqui é a forma mais transparente, mais tranquila, mais o que é o importante, o que a gente quer, é o bem do clube, o bem do nosso associado e deixar com que a memória se transmita de uma forma, da melhor forma possível. Então nós estamos aqui totalmente abertos para ajudar e colaborar com a nova gestão e esperamos que isso esteja o maior sucesso, porque o que nos importa é ver um Vasco vencedor. A chegada do Lúcio Barbosa, já encontrei com ele aqui, está com a sua tradicional camisa número 1 do Vasco, até que falamos sobre o novo São Januário. Ele acredita que vai demorar um pouquinho lá na Câmara para sair. Eu falei assim, começa a obra em abril. Aí ele falou assim, Wellington, não é oficial, mas a gente pensa talvez fazer a obra a partir de dezembro do final do ano que vem, para ter uma obra de um ano e meio. Então, ou seja, com dinheiro... Ninguém sabe, Wellington, agora é tudo especulativo. Sim. O que a gente tem muito claro é o seguinte, existe um compromisso da SAF, que encerrando o campeonato em dezembro, já existe uma série de cotação de preços para fazer as obras de reparo e manutenção aqui de São Januário. Isso. Né? Antes dessa reforma, não tem nada a ver com a reforma. A gente precisa fazer uma série de intervenções aqui em São Januário, que algumas já foram feitas, mas eram intervenções que não eram possíveis ser feitas. Agora, há intervenções que não eram possíveis ser feitas enquanto havia jogos ocorrendo aqui. Você tem que fechar o estádio. Tem que fechar o estádio. E você vai precisar de 10, 15, 30 dias. Não, e mais, você precisava fazer cotações, eu precisava fazer uma chamada para eu fazer uma coisa racional. Não ia comprar lata de tinta, sair fazendo essas compras, precisam ser feitas, né, de uma forma organizada. Então isso foi feito, isso tem datas sendo feitas aprazadas e a SAF vai lançar isso tão logo termine o campeonato.
e a gente vai ter de dezembro até começar o Carioca, que é fim de janeiro, dia 18, acho que a gente 17 joga. 17 ou 18 que a gente joga aqui com Boa Vista, não é? A estreia. Isso vai estar concluído, uma reforma e manutenção. Em relação à Câmara, eu não posso dizer porque é um prazo do legislador. O legislador vai entender, vai ter que ter relator, tem que ter as discussões e tal. Tudo isso é um processo que leva algum tempo, né? E o potencial construtivo é uma negociação bilateral com o adquirente desse potencial construtivo para poder começar a levantar recursos e aí sim, com o Sérgio, com o escritório dele, temos o Pedro Seixas, que foi nosso vice-presidente de operações de projetos especiais, que está aqui desde o projeto Campelo, que está trabalhando com o Sérgio nisso, uma pessoa espetacular, é um profissional de altíssima qualidade, e ele está aí com o orçamento na mão e vai saber projetar os prazos, as conclusões, porque são intervenções. Realmente aí você está fazendo um novo estádio, realmente aí não dá para dar prazos, né? Mas a gente acabou abrindo outro tempo, que foi importantíssimo o senhor explicar, mas foi um achado de Deus o Lúcio Barbosa nessa sintonia fina Vasco SAF, Clube de Regatas Vasco da Gama. O Lúcio é um grande vascaíno para começar, né? Então acho que isso já facilita bastante a vontade dele em relação ao clube e em relação aos gestores do clube, né? Eu acho que a grande dificuldade que nós tivemos no começo do ano foi superada por uma visão de que o Vasco é um só, né? O Vasco SAF tem que ser gerido com a visão de que o seu público consumidor, o seu público-alvo é o vascaíno. Então ele tem que saber tratar bem o vascaíno. E o vascaíno que ele tem que tratar melhor no início é o sócio dele, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quer dizer, começa pelo sócio dele, que representa os associados do Vasco e essa grande torcida do Vasco. Então se você tem uma relação ruim com o seu sócio, começa errado. E o Lúcio foi um cara que percebeu isso e, além disso, é um grande vascaíno. Então, acho que a gente não pode estar em mãos melhores. Eu desejo muito boa sorte ao Lúcio nessa gestão. Ele é um CEO interino, ele já era o financeiro da Vasco SAF, foi alçado numa posição interina, e eu desejo toda a sorte a ele, que ele continue e seja efetivado aí nessa posição. Ele deve ser efetivado? Aí eu não sei. A empresa americana... o controlador é que tem essa posição. Que é o dono do negócio. Na verdade, nós somos sócios, o controlador indica. Obviamente, nós teremos que participar desse processo decisório. Já digo que eu estou muito satisfeito com o trabalho dele. É isso que eu posso dizer. Se for uma votação, o seu voto... Voto a favor. Só que o meu mandato termina 22 de janeiro. Então, assim, serei substituído por alguém que será... Minha posição como conselheiro da Vasco SAF é indicação do nosso Conselho Deliberativo. E certamente, quer dizer, eu serei substituído pelo o novo Conselho Deliberativo, que toma posse 22 de janeiro, vier indicar. Para a gente terminar, falar da SAF então. Tem dinheiro de folha de pagamento até dezembro, não vai ter atraso salarial. Eles fizeram os pagamentos, o Vasco está em dia, está bonito com todo mundo, eu posso dizer isso. Conseguiu junto à CBF, a CNRD. Sim, fizemos um acordo da CNRD. 60 milhões e para o ano que vem é uma pancada de 270 milhões, é isso? Temos o aporte aí programado de 270, a gente equacionou, porque a questão do CNRD é aquela coisa do RCE da lei, não é? De você colocar... E tinha troço lá de 2018. Pois é. O que a gente precisava, na verdade, era deixar claro que o CNRD tinha um tratamento de, vamos dizer, de acordo de pagamento de dívida que também estivesse equacionado tal como o cível, tal como o trabalhista. Isso foi um trabalho muito bem feito, conduzido pela diretoria jurídica da SAF, pela doutora Gisele, e eu acho que agora a gente conseguiu equacionar isso, e vocês têm que entender, quer dizer, vocês, eu digo, o espectador, não, eu digo vascaíno, mas eu acho que a comunidade em geral, né, isso é tudo muito recente, tem um ano, né? As pessoas têm uma angústia, mas é um ano, quer dizer, então em um ano eu acho que muita coisa se equacionou e equacionou-se muito bem. Mas tem um tempo de amadurecimento, tem um tempo de discussão, essas questões jurídicas são todas muito novas, né? Então tudo isso leva um tempo para se organizar,
mas as pessoas estão vendo que está funcionando, está acontecendo e está se concluindo positivamente. Eu estou bastante satisfeito. Vamos terminar esse ano com isso. E agora temos que ganhar hoje, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo, que todo vascaíno está bastante apreensivo, é o mais importante de tudo. Eu fiz esse papo mais longo com o senhor justamente para que o torcedor esqueça um pouquinho do jogo que vai começar só às 9h30. O torcedor quer saber de futebol, não quer saber nesse momento de SAF, né? De nada, não. É isso aí. Obrigado, meu ídolo. Wellington, muito obrigado aí. Você é sempre uma alegria estar do seu lado aqui. Eu também. Bom, forte abraço para você. Saúde para sua esposa, obrigado, para sua família. Muito obrigado pelo carinho de todos. Um beijo carinhoso no papai, na mamãe. Tá certo, querido. Que são nossos ouvintes. Tá certo. Né? Todo mundo aí com o Wellington Campos no canal dele, todo mundo dando um like aí para ele. Aí. Ó, esse vídeo eu estou dividindo também com o canal do meu amigo Eduardo Ferrari, que ele me pediu para produzir um material para ele. Grande amigo, Eduardo. Um abração pro Eduardo aí. O Vasco Conérica. Então, tá dividido aqui, meu ídolo. Então, quem segue o Wellington Campos FC, segue também o canal do nosso querido Eduardo. Tá certo. Um abraço para todo mundo. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. De São Januário, Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente do Vasco, e esse simples mortal aqui, o Wellington Campos. Querido, abraço.